A principal proposta da reforma tributária em discussão no Congresso Nacional pode impactar diretamente a Zona Franca de Manaus, uma das áreas industriais mais importantes para a economia brasileira. O plano do governo federal é simplificar impostos e reduzir isenções fiscais. Só que dessa vez a questão envolve benefícios concedidos lá atrás para incentivar o crescimento da região amazônica, e algo que deu muito certo. E que já serviu para atrair várias indústrias para a capital, Manaus, inclusive, e turistas em busca de eletrônicos baratos nos anos 80. E agora tudo isso está sendo colocado em debate. Foi um decreto assinado em 1967 que marcou o início da Zona Franca de Manaus. Suas vantagens logo se tornaram evidentes, convocando investidores para uma área estagnada pela ausência de quaisquer atrativos. O plano do governo era desenvolver a região amazônica. Para isso, foi criada uma zona de incentivos fiscais especiais para a indústria e de livre comércio. Estamos lançando aquele convite aos ilustres e dignos visitantes para participarem das mais vantajosas promoções de artigos de Natal, né? Artigos importados na grande Zona Franca, nossa Manaus querida. Sem imposto de importação, ficava mais barato comprar alguns eletrônicos em Manaus do que no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Hoje as importações são mais sofisticadas, são na área de cinefoto, na área de videocassete, que realmente atinge o turista classe A para cima. Retome a trilha do seu crescimento econômico. Com a abertura comercial iniciada pelo ex-presidente Fernando Collor, o comércio foi perdendo força. Oficialmente, os benefícios da Zona Franca de Manaus estão valendo até 2073. Bom, Bianca Lima e Pedro Figueiredo chegam para mais essa conversa na série para mostrar o que está em jogo agora nas discussões sobre a Zona Franca de Manaus. Gente, como nós vimos, o comércio até que perdeu força, mas a indústria ainda tem um peso importante nessa equação. Como é que essa discussão no Congresso pode impactar o que já está acontecendo na economia local desse pedaço do Brasil? Oi, Aline, boa noite para você, boa noite de novo, né, a todos e todas que nos acompanham no Jornal das 10 e boa noite para a Bianca, que agora estamos juntos. Boa noite, Pedro, e a todos. Então, o que acontece, Aline? Especialmente essa questão da indústria, ela acaba sendo muito impactada pela Zona Franca, ser ali uma região com isenção de impostos e, claro, uma das principais premissas da reforma tributária ser o fim das isenções tributárias. Segundo a Sunama, que é a superintendência que cuida ali daquela parte da Amazônia, de toda aquela Zona Franca, a participação no faturamento ali da Zona Franca é principalmente de eletroeletrônicos. Então, bens de informática, por exemplo, representam quase 25%. Eletroeletrônicos, 18,5%. Também veículos aí de duas rodas, 17,4%, e outras produções somam 40%. A Zona Franca se tornou a principal atividade econômica dessa região. Só que a reforma prevê justamente o fim das isenções fiscais. E há uma forte pressão para que isso não atinja a região. Amazonas, por exemplo, é o segundo estado com mais representantes no grupo de trabalho da reforma tributária. São 3 dos 13 parlamentares só de lá. Só perde para São Paulo, que tem 5 representantes. Mas a grande diferença é que em São Paulo, cada parlamentar representa ou levanta uma bandeira, um setor econômico diferente. Já os 3 do Amazonas estão ali para defender a manutenção da Zona Franca. É uma tropa de choque que não é só na política, também na economia, né, Bianca? Não é, Pedro. Inclusive, tem ali muita articulação de empresários, né, de governadores, de muita gente ali que investiu dinheiro na região e não quer ver esses benefícios revertidos. E muitas conversas também com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o ministro da Indústria, está sempre em contato com o pessoal da Zona Franca de Manaus, com o Bernardo Api, que é o secretário extraordinário da reforma, para evitar que isso seja revertido muito rapidamente ou até que seja revertido antes dessa data de 2073 que está na Constituição. Vamos acompanhar aqui na arte, então, que benefícios fiscais são esses que o governo ali, por meio de Bernardo Api, tem dito que não vai
fazer nenhuma mudança brusca, mas o fato é que os empresários não querem nada que vá contra ali a Constituição que estabelece esse prazo de 2033. Então, olha só, a gente tem uma isenção total do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Temos também uma redução do Imposto de Importação e do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, isenção de PIS e COFINS, que também são tributos federais, e isenção de ICMS, uma isenção que pode até chegar a 100%. Então, é algo que faz muita diferença, isso para as indústrias, claro, que estão instaladas nessa região delimitada da Zona Franca de Manaus. Mas vamos ouvir, então, o que disse o Marcos Bento, que é diretor de Relações Institucionais da Honda no Brasil, em relação à possível mudança nesses benefícios. Vamos ouvir. O que mais está em discussão são os incentivos federais. A gente tem que ressaltar que, vamos dizer assim, não é que é um benefício dado de graça, né? A gente está numa região que está distante do centro consumidores e então isso, de uma certa forma, equilibra essa situação logística. E a segurança jurídica, né? Porque para o investidor externo é muito importante a gente cumprir a regra do jogo. Né? Então, hoje, vamos dizer assim, a gente está preocupado para que seja mantido, né, a regra que foi combinada até então. Falava aí dos interesses políticos, dos lobbies empresariais. A gente está prevendo aí pelo orçamento do ano que vem do governo uma isenção fiscal para a Zona Franca de Manaus que supera os 35 bilhões de reais. Não vai ser fácil mexer nisso e com isenção que já está sendo dada há tanto tempo. Como é que estão as negociações políticas nessa direção, gente? Pois é. Tem uma briga ali da Zona Franca de Manaus, Aline, para a região entrar no grupo de excepcionalidades da reforma tributária. A gente falou de algumas delas aqui nas últimas semanas. E essa entrada já está pacificada. Então, a Zona Franca terá sim uma excepcionalidade. A questão é como, né? O grupo de trabalho analisa se vai ser uma alíquota diferenciada ou se vai garantir um imposto zero. Uma comissão do Ministério da Fazenda com a Secretaria de Fazenda do Amazonas discute uma política para o desenvolvimento regional e as potencialidades de, por exemplo, exportar mais, que essa região possa exportar mais, possa valorizar a bioeconomia, por exemplo, que possa, então, buscar diversificar as suas matrizes, né? Então, a gente tem aí os pedidos do setor como manter os benefícios e, principalmente, né, Bianca, desenvolver outras matrizes. Mas antes eu queria só fazer uma correção. Eu falei SUNAMA, mas é SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Então, esse desenvolvimento de outras matrizes é uma das reivindicações do setor, né? Exato, Pedro. O que eles alegam, né? O que o setor alega? Que enquanto esses benefícios estão vigentes, e a Constituição determina que seja até 2073, que então se busque se desenvolver outras matrizes econômicas dentro dessa região da Zona Franca de Manaus, como, por exemplo, a bioeconomia ou então o turismo. Mas os políticos ali, né, os empresários, os governadores, todos ali envolvidos na Zona Franca de Manaus são bastante categóricos ao dizer que isso não dá para ser feito sem o apoio da União. E aí dizem que há necessidade do estabelecimento de um fundo que, claro, contaria com aportes da União. Dizem que aquele fundo de desenvolvimento regional que está sendo pensado para compensar os estados muito provavelmente não vai ser suficiente para atender a Zona Franca de Manaus e que precisaria haver um novo fundo, e não só apoio financeiro, mas apoio também de mão de obra, porque eles dizem o seguinte: a gente não tem mão de obra especializada, né, Pedro, para desenvolver essas atividades. Então, há necessidade de um fundo. Então, vamos lá, recapitulando, manter esses benefícios, ser uma exceção, pelo menos ali até um pouquinho antes de 2073 ou até 2073, nesse período começar a desenvolver novas funcionalidades, novas matrizes econômicas dentro dessa área, mas para isso com um fundo que tenha aporte da União. Só que isso vai depender, né, Pedro, de dinheiro da União, de espaço fiscal, e aí a gente entra em todo um outro imbróglio que é a questão fiscal, a âncora fiscal e tudo isso que ainda está muito emperrado ali no Congresso. Vamos ouvir, então, o que disse o deputado Saulo Viana, do União Brasil do Amazonas, faz parte do grupo de trabalho lá na Câmara dos Deputados, e também o secretário de Fazenda do Amazonas, sobre essa situação da Zona Franca e caminhos aí possíveis.
reforma tributária, se a gente considerar um bom IVA, que é isso que está sendo aventado, ele prevê tanto o princípio do destino puro, como o fim dos benefícios fiscais. Essas duas questões, elas ferem de morte o modelo Zona Franca de Manaus. Em relação aos benefícios fiscais, o fim dos incentivos ou a redução desses incentivos fariam com que as indústrias aqui instaladas, elas saíssem daqui, haveria um êxodo e, portanto, um êxodo também da população. Como o estado do Amazonas é uma região distante do grande centro do Brasil e tem a questão também de não ter muitas atividades econômicas, ou seja, esses empregos que são gerados na Zona Franca de Manaus dá oportunidade para os homens e mulheres amazonenses trabalharem e, em contrapartida, com a arrecadação do estado do Amazonas poder investir principalmente no interior, ou seja, o que é gerado através desses empregos da Zona Franca de Manaus fazem com que os amazonenses não tenham, por exemplo, que devastar a floresta amazônica, não tenham, por exemplo, que ir para atividades que sejam predatórias para o meio ambiente, que degradam o meio ambiente, ou seja, esses empregos, ela dá essa oportunidade para que os amazonenses possam preservar a nossa floresta, porque eles têm os empregos que são gerados pelas indústrias.